Quando o telefone tocou naquela manhã, eu soube, antes mesmo de atender. Sabe aquela sensação que o corpo tem, antes da mente? Meus dedos ficaram gelados. O coração parou por um segundo, e então acelerou como se quisesse sair correndo de mim. O número era da delegacia da cidade onde tudo começou. Onde ele sumiu. Fazia quase 2 meses desde o último dia em que eu vi o rosto dele, desde que ele saiu para comprar água e nunca mais voltou. Estávamos no meio da nossa viagem. Dimit, um roteiro que ele mesmo planejou. Passando por lugares isolados, cidades pequenas, trilhas e pousadas em meio ao mato. Um reencontro com a essência, ele dizia. Um detox da vida moderna, da pressão do trabalho, das redes sociais. Só existir, ele falava, e eu topei, porque eu confiava nele, porque eu o amava, e porque eu também precisava sumir um pouco de tudo. Mas ele sumiu por completo. A ligação da polícia veio com poucas palavras e muito silêncio. Encontramos um corpo com as características dele. Fiquei sem respirar. A voz do investigador continuou motila. Celular, documentos, tudo batia. Menos uma coisa. Ou melhor, várias. Encontramos itens que não constam nos registros que a senhora forneceu. Eu perguntei quais. Ele hesitou. E disse apenas: tem um celular, diferente, e documentos com outro nome. Outronome. Na hora, senti como se tivesse entrado em um túnel escuro, um lugar onde as vozes viram eco, o chão desaparece e tudo gira. O que ele quis dizer com outro nome? Por que um celular que eu nunca vi? E o mais estranho, o rosto na identidade encontrada era o dele, mas o nome não era, nem a nacionalidade, nem a data de nascimento. A ficha não caiu de uma vez, ela caiu em pedaços. Primeiro o susto, depois a negação. Não pode ser o mesmo cara. E por fim, a pior parte. A dúvida, e se ele nunca tivesse sido quem eu pensava que era? A polícia pediu que eu comparecesse à delegacia para confirmar os pertences. Eles estavam com tudo guardado. A mochila, o passaporte que eu conhecia, o novo documento e 2 celulares. Um deles era o nosso, o que usávamos juntos. O outro tinha senha, mas foi desbloqueado com reconhecimento facial. Lá dentro, fotos de lugares que não visitamos, conversas com pessoas que eu nunca ouvi falar, idiomas que ele nunca me contou que sabia, e o nome salvo como mãe. Tinha número internacional. Não fazia sentido. Era como se 2 versões do mesmo homem tivessem existido em paralelo. E eu só conhecia uma delas, a que ele quis me mostrar. Mas por quê? E mais, até onde foi verdade? O amor, a viagem, os planos, talvez ele estivesse fugindo de algo, ou de alguém. Talvez ele quisesse desaparecer. Mas o mais aterrorizante foi perceber que talvez nessa história toda, quem mais estava sendo enganada era eu. Você já confiou cegamente em alguém? Já entregou sua vida sussagrados, seu amor, para uma pessoa que parecia perfeita, até que tudo desmoronou? Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, porque o que vem a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. A primeira vez que vi o Marcelo foi numa noite qualquer, dessas que a gente vive sem imaginar que vão virar lembrança eterna. Estávamos em um barzinho no centro da cidade, com amigos em comum, e ele chegou atrasado, suado, com uma mochila nas costas, rindo de algo que só ele parecia achar graça. Parecia deslocado, mas no bom sentido, como se não fizesse parte do ritmo automático da vida moderna. Em meio a tanta gente tentando parecer interessante, ele era só verdadeiro. Pelo menos foi o que eu senti. A gente se aproximou rápido. Em menos de 3 semanas, já estávamos dormindo juntos, dividindo cafés, silêncios e até a senha do streaming. Ele tinha uma paz no olhar que me fazia baixar a guarda. Me ouvia sem pressa. Perguntava das minhas dores sem parecer curioso. Parecia genuinamente interessado em saber quem eu era por dentro. E isso me prendeu. Não por carência, mas por uma conexão que, até então, eu nunca tinha sentido com ninguém. Marcelo era reservado. Isso me chamava atenção. Nunca fui do tipo que precisa saber de tudo, mas com o tempo fui percebendo que havia espaços no passado dele que pareciam bloqueados. Quando perguntava da infância, ele dizia que não se lembrava de muita coisa. Sobre os pais, falava pouco. Dizia que eram distantes e que ele havia se virado sozinho desde cedo. Era o tipo de pessoa que tinha um passado cheio de entrelinhas. E eu, apaixonada, achei que era só mais uma camada de mistério. Achei que era charme.
Achei que o tempo revelaria. Nosso relacionamento durou 1 ano e 4 meses. Nesse tempo, fomos nos ajustando, viajando nos finais de semana, trabalhando durante a semana e alimentando uma ideia de futuro que parecia simples e perfeita. Até que ele chegou com uma proposta inesperada. Queria largar tudo por uns meses e fazer uma viagem de mochilão pela América do Sul, sem roteiro fixo, sem reservas, sem cronograma, para viver o que a vida quiser mostrar, ele disse. Impulsivo achei. Mas quando ele segurou minha mão e disse, vai ser só a gente e o mundo? Eu disse sim. Começamos a nos preparar. Vendemos algumas coisas, cancelamos contratos, deixamos nossos empregos com uma promessa de retorno. A ideia era partir em busca de experiências, liberdade, reconexão, e no fundo, parte de mim achava que seria ali que eu conheceria ainda mais sobre ele, que o tempo longe de tudo faria ele se abrir, que ele me mostraria quem era antes de ser meu. A viagem começou tranquila. Visitamos lugares incríveis, conhecemos pessoas maravilhosas, ele parecia leve, feliz, inteiro. Mas havia momentos em que ele desaparecia por algumas horas. Dizia que precisava de tempo para organizar pensamentos. Às vezes, caminhava, sozinho, por horas. Às vezes, acordava de madrugada e saía para caminhar. Voltava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Eu perguntei algumas vezes se ele estava bem. Ele dizia que sim, que era coisa da cabeça dele, que eu não precisava me preocupar. Até que, num dia como outro qualquer, ele saiu da pousada onde estávamos hospedados para comprar água. E na Voltamês, no início, achei que era mais uma dessas andanças solitárias que ele fazia, que logo apareceria com algum pão artesanal, ou um café local, e uma história nova para contar. Mas as horas passaram, o sol desceu, e nada dele. Liguei, mandei mensagens, perguntei na pousada, na mercearia da esquina, nos vizinhos, ninguém o tinha visto. Ninguém sabia de nada. Na manhã seguinte, fui à polícia, relatei o que aconteceu, entreguei uma foto dele, as informações que tinha. Fiquei esperando. 3 dias depois, o caso virou uma investigação oficial. E eu, fiquei varandopor, porque é assim que a espera age. Primeiro te esvazia, depois te corrói. A polícia fazia o que podia. Eu tentava colaborar, revirando as conversas no celular, tentando lembrar de algo que ele tivesse dito. Mas quanto mais eu procurava, menos eu encontrava. Era como se não houvesse nenhuma pista, nenhum fio solto, nenhuma lógica. E foi aí que algo começou a me incomodar. Uma lembrança, uma conversa, um detalhe que até então eu tinha ignorado. Algumas semanas antes do desaparecimento, ele tinha pedido para que eu não mexesse mais na mochila dele. Disse que era só para organização, que ele sabia onde cada coisa estava. Achei esquisito, mas respeitei. Até hoje me pergunto, que havia ali que ele não queria que eu visse? Naquele momento, eu ainda achava que ele era um namorado com questões mal resolvidas. Uma alma sensível em busca de sentido. Uma pessoa fugindo de si mesma, talvez. Mas no fundo, neofasia. Ideia com quem eu tinha me deitado nos últimos 16 meses da minha vida. Nos primeiros minutos depois que ele sumiu, eu me convenci de que era só mais um dos momentos solitários dele. Marcelo era assim, tinha esses períodos de introspecção profunda, às vezes do nada. Caminhava por horas, sentava em pedras, olhava pro nada, e dizia que estava tentando organizar a bagunça mental que carregava. Eu aprendi a respeitar isso. Mas naquele dia, algo estava diferente. O sol caiu devagar naquele fim de tarde. Os turistas da pousada voltaram de suas trilhas. As luzes das janelas se acenderam uma a uma. E a cama dele ao meu lado ficou vazia. Pela primeira vez, eu não consegui fingir que estava tudo bem. Quando deu 8 da noite e ele ainda não tinha voltado, fui até a recepção. Perguntei se alguém o tinha visto. A moça disse que sim, que ele saiu por volta das 4 da tarde, a pé, sem pressa, mas que não voltou. Ninguém mais o viu desde então. Naquela noite, eu não dormi. Nem por 5 minutos. Fiquei olhando para o teto, com um celular na mão, como se a qualquer segundo ele fosse mandar uma mensagem com algum motivo bobo. Mas não veio nada. A cada minuto que passava, meu peito apertava mais. Até que por volta das 5 da manhã, eu fui à delegacia da cidade. O policial me ouviu com calma, anotou tudo, fez perguntas básicas, disse que desaparecimentos assim em zona rural não eram tão incomuns, principalmente com turistas. Às vezes a pessoa se perde na trilha, às vezes decide seguir viagem sem avisar, mas nenhuma das opções fazia sentido para mim. Marcelo não faria isso. Não comigo.
Não daquele jeito. Os dias seguintes foram uma mistura de desespero e frustração. A polícia fez buscas nos arredores, falou com moradores, vasculhou trilhas. Eu participava de tudo. Andava com o rosto dele impresso em folhas, colava cartazes, abordava gente na rua, implorava por qualquer informação. E cada vez que alguém dizia, não, nunca vi esse rapaz, eu sentia como se ele estivesse sendo apagado do mundo. Como se nunca tivesse existido. Fiz chamadas de vídeo com os pais dele, que viviam em outra cidade. Eles estavam preocupados, mas algo no jeito deles me incomodou. A mãe parecia distante. O pai dizia frases do tipo, ele sempre foi assim, instável, como se já tivessem se preparado para perdê-lo. Isso me assustou, porque até então, Marcelo era um homem estável, gentil, atencioso. Pelo menos para mim. À noite eu revia nossas conversas antigas, tentando encontrar pistas, mensagens, fotos, vídeos, tudo parecia normal. Normal demais, nenhum deslize, nenhuma menção a algo fora do roteiro. Mas justamente essa perfeição artificial começou a me incomodar, porque ninguém é tão linear assim. Nem ele. Na pousada. Enquanto a espera se arrastava, comecei a lembrar de pequenas coisas que antes não tinham me chamado atenção. Como o fato de que ele nunca postava nada nas redes sociais. Nem gostava que eu postasse. Dizia que o era um estilo de vida mais privado. Também me lembrei de que em vários momentos da viagem, ele evitava passar por áreas com câmeras. Ou evitava que tirássemos fotos com pessoas locais. Sempre dizia que era por segurança. E então veio o pensamento que eu evitei por dias. Será que ele queria mesmo ser encontrado? E essa altura, eu já não sabia mais o que doía mais. O sumiço dele, ou as lacunas que ele deixou para trás. E foi nesse estado de confusão, medo e ausência total de respostas, que o telefone tocou. Era uma terça-feira, fim de tarde, e eu estava sentada na cama da pousada, ainda com a mesma mala feita do dia em que chegamos. Não tinha conseguido desfazer, era como se deixar as roupas nos cabides significasse aceitar que ele não voltaria. Meu celular tocou. O número era desconhecido. Na mesma hora, meu corpo travou. O coração acelerou como se estivesse tentando fugir. Atendi com a voz embargada. Do outro lado, a mesma delegacia que me ouvira dias antes. A voz era do investigador, responsável pelo caso. Ele falou baixo, como quem sabe que o que está prestes a dizer pode mudar tudo. Senhora, encontramos um corpo. Naquele momento, eu parei de ouvir o que vinha depois. As palavras dele viraram ruído, como se tivessem sido engolidas pelo som de um abismo se abrindo dentro de mim. Tem características compatíveis com seu namorado. Tá com uma mochila, alguns pertences, inclusive documentos. Me mandaram para o local, um posto policial em uma cidadezinha ainda menor, a 2 horas de onde estávamos. O corpo estava em avançado estado de decomposição, mas pelas roupas, os sapatos e um colar que eu mesma tinha dado para ele. Sabíamos que era o Marcelo. Me permitiram ver os pertences. E foi aí que tudo saiu do lugar. Dentro da mochila, estavam o passaporte que ele levava com a gente. O mesmo que eu já conhecia menos e mais um. Só que esse segundo era completamente diferente. Tinha outro nome, outra nacionalidade e outra data de nascimento. A foto era a mesma. O rosto dele, mas em um documento totalmente incompatível com tudo que eu conhecia sobre ele. Owen me olhou como quem espera respostas, mas eu só conseguia balançar a cabeça. Eu não fazia ideia do que estava vendo. Perguntei, por que ele teria um passaporte falso? A resposta dele foi simples. É isso que queremos descobrir. Havia também 2 celulares. Um deles, eu reconheci, era o que usávamos juntos, onde tirávamos fotos, víamos mapa, compartilhávamos a conta bancária. O outro, eu nunca tinha visto na vida. Era preto, sem capa, discreto. Estava com senha, mas algo chamou a atenção. O aparelho foi desbloqueado automaticamente com o rosto dele. Sim, o reconhecimento facial funcionou. Dentro, o choque foi maior ainda. O histórico de chamadas tinha números internacionais, a maioria com prefixos de países que nunca tínhamos passado. Mensagens de texto em outro idioma. Áudios gravados com vozes que eu não conhecia, menos algumas em tom tenso, outras com instruções frias, quase técnicas. Era como se aquele celular pertencesse a outra pessoa completamente diferente, embora fosse dele. Os policiais disseram que já tinham acionado órgãos responsáveis por investigar possíveis crimes de identidade falsa. Mas o que mais me desestabilizou foi perceber que, entre os arquivos salvos,
Havia fotos dele com outra mulher, fotos recentes mesmos lugares que visitamos, mas ela estava ao lado dele em uma versão alternativa da nossa viagem. Naquele momento, eu deixei de me sentir uma namorada esperando respostas e passei a me sentir uma peça descartada de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia. Voltei para a pousada naquela noite, com a mochila dele nas mãos. Além dos documentos e celulares, estavam pequenos objetos. Um isqueiro antigo, um caderno de anotações com palavras riscadas, desenhos e datas. E entre as folhas, uma carta, dobrada, com meu nome escrito à mão. Eu não tive coragem de abrir naquele momento, porque eu já não sabia mais quem tinha escrito aquilo. O homem que dividiu minha vida. Ou a sombra que eu jamais conheci. E foi ali que eu entendi. O desaparecimento dele não era o fim da história. Era o começo de uma versão que ele escondeu de mim o tempo todo. Esperei até o dia seguinte para abrir a carta que estava com meu nome. Não por falta de coragem, mas porque minha cabeça ainda estava girando com tudo que vi naquele celular. Eu sentia como se estivesse revivendo tudo com um filtro distorcido. Nada mais fazia sentido. Era como olhar para o passado e enxergar rachaduras em tudo que parecia sólido. E a cada nova informação que saía daquele aparelho. Percebia que o Marcelo que eu amei talvez nunca tivesse existido. Passei a noite tentando organizar os dados salvos no segundo celular. A maioria dos arquivos estava em nuvem, e o aparelho estava sincronizado com uma conta que usava um e-mail com outro nome. Quando tentei buscar esse nome no Google, encontrei um alerta. Uma matéria antiga, em um jornal estrangeiro, falava sobre uma pessoa com aquele mesmo nome, procurada por falsidade ideológica e estelionato emocional em 2 países da América do Sul. A foto era em preto e branco. Mas era ele, sem barba, mais magro, mas era ele. Voltei para o celular. A galeria estava parcialmente limpa menos. Só que o histórico de recentemente apagados mostrava fotos demais. Fotos com outra mulher, em quartos de hotéis parecidos com os que nos hospedamos. Em praças que também visitamos. Como se ele estivesse recriando o mesmo roteiro com pessoas diferentes. Como se a viagem tivesse sido replicada. Uma das fotos me arrepiou. Era a dele com essa mulher, em frente a um letreiro de cidade. Na mesma semana em que ele sumiu. A data era compatível, mas a localização, não. Como ele poderia estar a quilômetros de distância se ele desapareceu numa cidade interiorana comigo? A resposta veio em um áudio. Era ele, a voz dele, calma, mas com um sotaque que ele nunca usou comigo, como se estivesse forçando outro personagem. Ele dizia: chego amanhã à noite. Troquei o chip. Nome novo. Rosto velho. O tom era frio, estratégico metódico. Havia também mensagens trocadas com contatos salvos com nomes genéricos contato tree, cliente F, todas em tom de instrução. Uma delas dizia: a mulher atual não sabe de nada. Plano segue. Próxima etapa, em 3 dias. Eu reli aquilo 5, 6, 7 vezes. E senti o chão se abrindo sob meus pés. Aquela mulher atual. Era eu. E então me dei conta de que talvez nada tivesse sido por acaso. Nem nosso encontro. Nem a forma como ele apareceu na minha vida. Nem a pressa dele em viajar. Era part de algo. Uma peça de um tabuleiro que ele manipulava com mãos silenciosas. Continuei explorando os arquivos e encontrei uma pasta chamada Doc. Seguros. Lá estavam digitalizações de identidades falsas, com a mesma foto dele, mas diferentes nomes e nacionalidades. Tinha um CPF brasileiro, um passaporte argentino e uma identidade colombiana. Tudo perfeitamente editado, com registros aparentemente válidos. Era como se ele vivesse múltiplas vidas ao mesmo tempo. Menos como se fosse um ator com personagens demais para lembrar. O que me doía mais não era o fato de ter sido enganada. Era o fato de que, mesmo ali, mesmo diante de tudo aquilo, uma parte de mim ainda procurava uma explicação que não fosse tão cruel. Uma justificativa qualquer. Um motivo nobre. Um desvio ético por uma boa causa. Mas não havia nada disso. Havia apenas mentiras cuidadosamente construídas, uma por uma. Encontrei também prints de contas bancárias em nomes diferentes, e mensagens com o que pareciam ser pedidos de depósito. Mas o conteúdo era sempre frio, funcional, sem afeto. A única coisa com algum tom emocional era uma sequência de notas no bloco do celular. Pequenos textos, pensamentos soltos, frases como ela é doce demais. Talvez por isso vai ser mais difícil, e se ela descobrir, vai doer mais nela do que em mim. E nesse ponto, tudo dentro de mim se partiu. Não era só uma farsa.
Era um plano, e eu tinha sido um alvo escolhido, não uma coincidência do destino. Fechei o celular, me sentei na cama, e finalmente, abri a carta. A carta começava com meu nome completo, escrito à mão, com uma caligrafia limpa, firme, muito diferente do Marcelo que rabiscava lembretes no verso de notas fiscais. Sei, você tá lendo isso? É porque alguma coisa deu errado. Essa foi a primeira frase. A primeira de muitas, que não me davam resposta menos, só mais perguntas. A carta era curta, direta. Ele dizia que me amava, mas que havia partes da vida dele que não podiam ser explicadas, que era melhor deixar algumas perguntas sem resposta. E terminava com uma frase que me gelou. Nem sempre mentir é uma escolha. Às vezes, é sobrevivência. Na hora, o impulso era rasgar tudo, mas alguma coisa me prendeu ali. Porque agora, mais do que saber por que ele mentiu, eu precisava descobrir quem ele era. Ou, pelo menos, o mais perto possível. Disso, voltei ao segundo celular. Anotei os nomes usados nos documentos digitais. Criei uma planilha com datas, fotos, lugares e nomes diferentes. E comecei a cruzar informações. Abri sites de registros públicos, listas de passaportes falsificados, arquivos internacionais e procurei por qualquer menção aos nomes que ele usava. Levei dias, mas uma conexão apareceu. Um dos nomes, Alejandro S. Gutierrez, constava, num relatório da Interpol de 2016, como suspeito de golpes financeiros na América Central. O rosto, na imagem, era mais jovem, o cabelo diferente, mas o sorriso era o mesmo. A mesma curvatura discreta que ele fazia com os lábios quando queria. Presser, Innocent, tentei contato com a família dele mais uma vez. Liguei para o número da mãe, que havia falado comigo na primeira semana do desaparecimento. Quem atendeu foi uma mulher diferente, que disse: "A senhora deve estar enganada. Não conhecemos ninguém com esse nome aqui." Quando insiste, ela desligou. Depois disso, o número ficou fora de serviço. Enviei uma mensagem ao irmão dele, que tinha comentado num post antigo nas redes. Ele visualizou, mas nunca respondeu. Percebi então que talvez aquela família também fosse fachada. Ou talvez soubessem e estivessem protegendo ele. Ou talvez estivessem desaparecidos dele há muito mais tempo do que eu imaginava. Revirei as redes sociais. E foi, em um fórum de mulheres vítimas de estelionatários emocionais, que encontrei um relato que me arrepiou. Uma mulher do Uruguai contava sobre um homem que conheceu num hostel em 2019. Descrevia-o como educado, encantador, culto e misterioso. Disse que ele desapareceu do nada, depois de 3 meses de relacionamento, e que antes disso, sempre carregava o celular desligado e não deixava ninguém mexer na mochila. Ela postou uma foto, e lá estava ele, sem barba, mais novo, com outro nome. Mas era ele. Entrei em contato. Ela ficou em choque. Conversamos por horas, cruzamos detalhes, lugares, datas, hábitos, tudo batia. Ele repetia o mesmo padrão com mulheres de diferentes países, criava uma conexão intensa, construía confiança, sugeria viagens, falava em futuro e desaparecia. Voltei à planilha. Agora, além dos nomes e documentos, tinha pelo menos 3 mulheres diferentes envolvidas. 3 histórias paralelas. 3 versões dele mesmo. Comecei a ver um padrão comportamental. Marcelo, ou seja lá qual fosse seu nome, era meticuloso. Tinha uma forma de falar, de agir, de manipular as emoções que beirava o clínico. Ele sabia como criar um laço emocional. Sabia o que dizer, quando dizer. E, principalmente, o que esconder. Levei o material à delegacia. O investigador olhou tudo com atenção, mas disse que, até ali, não havia crime claro, que identidade falsa era um delito, mas que, sem queixas formais de estelionato, a investigação ficava limitada. Se ele enganou emocionalmente, mas não tirou dinheiro de você, isso complica juridicamente, ele explicou. Mas aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança, sobre identidade, sobre quem ele era e sobre quem eu fui ao lado dele. Porque eu não só fui enganada, eu fui moldada. Minha rotina, minhas decisões, minha visão de mundo. Tudo foi influenciado por alguém que não existia. Ou pior, por alguém que existia demais. Em pedaços, em versões, em máscaras. E mesmo depois de tudo, mesmo com cada documento falso, diante dos meus olhos, mesmo com os prints, os áudios, os alertas da Interpol, havia uma pergunta que martelava sem parar na minha cabeça. Será que no meio de tanta mentira,
Ele me amou de verdade?